Tudo Estava bem. explicando para todo mundo que a gente é uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG, e a gente trabalha com política. A gente faz advocacy. Advocacy é você defender uma causa na política, e a nossa causa é a família. Então, a gente faz esse Uhum. trabalho já desde 2017, e hoje a gente está Oi, mostrando um meninas. pouco mais. Oi, Tudo Lara, tudo bem? Tudo bem, bem? Amanda? Tudo bem, Letícia? Tudo bem e com você, Lara? Bem-vinda. Tudo bem. Lara, a gente está aqui explicando um pouco para quem está entrando no nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é fazer advocacy, né? Então, a ideia do advocacy é você defender uma causa. E hoje, especialmente, a gente só consegue defender o que a gente acredita quando a gente se organiza. Então, a Lara é a nossa convidada de agora. Lara, eu acho que até vale a pena você contar como você conheceu a gente e a gente troca mais ideias aqui um pouco sobre os bastidores do nosso trabalho. Ótimo. Bem-vinda. Não, a primeira vez que eu vi alguma coisa do Family Talks foi com o Henrique Breda. O Breda fazendo uma live com vocês, né? E o Breda Uhum. não se mete em coisa mais ou menos. Eu conheço o Breda. O Breda é extremamente criterioso com as coisas com as quais ele lida, assim. Ele é muito criterioso mesmo. O Breda é nossa amiga, a Elaine, esposa dele. Os dois são nossos amigos. As meninas, coisa mais bonitinha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, nossa, que legal isso. Mas não dei muita bola, assim. Fiquei, mas não dei. Uma vez eu fui jantar com o Henrico Mizazzi e a Maria Clara Mizazzi, que são nossos amigos também, os queridos. E aí eles falando de algumas iniciativas políticas e, no caso de vocês, não diretamente políticas, mas ligadas à política, né? Que visavam justamente as famílias. E aí ele citou uma outra e tal, e aí falou do Family Talk. Eu falei, gente, eu conheço esse negócio de Family Talk de algum lugar. Aí que eu correlacionei as coisas, falei, vou acompanhar o trabalho desse pessoal de perto, sabe? E aí comecei a acompanhar aqui, comecei a ver e comecei a achar sério, sabe? Até que eu realmente entendi de fato o que era. E aliás, fica até o convite para perguntar para vocês, que não é uma pergunta tão fácil assim, né? Não se responde assim numa Não. linha. Explicar para as pessoas que estão aqui o que é o Family Talks. O que é isso, afinal de contas? Olha, Lara, realmente é difícil de explicar, porque muita gente também tem um certo receio quando ouve ONG, acha, essa coisa de ONG eu não gosto muito, não. Então, na verdade, o que a gente é? A gente é uma associação de famílias, que é a ADEF, formalmente, né? O Family Talk é o nosso braço de advocacy. A nossa ideia, o nosso trabalho o objetivo é tornar a família uma prioridade no debate público. Isso precisa ter constância, informação e articulação. Então, o que é tornar a família uma prioridade? Então, da mesma forma que meio ambiente não era uma pauta prioritária 50 anos atrás, primeira infância, que agora todo mundo fala de primeira infância, 20 anos atrás também não era, você precisa de um trabalho organizado para poder mobilizar pessoas. Pessoas que são Isso foi um trovão. tomadores de decisão, a gente ouviu. Aqui na minha É, casa. é, Então, o nosso trabalho é fazer essa influência intelectual sobre família. Então, como que a gente trabalha? A gente tem três braços de atuação do advogado. Primeiro, relações governamentais, que é a política, fazer política, estar lá no Congresso, ver a pauta da semana, falar com o deputado. A gente conheceu o Henrique Mizaz exatamente por causa desse trabalho. Era um deputado que a gente fazia muita coisa junto, mas, enfim, acho que mesmo ele não tendo sido reeleito, assim, o Henrique foi muito importante no nosso trabalho nos últimos anos. Segundo braço é pesquisa. A gente não faz nada de achismo, de ai, eu acho que família é importante, então não, você precisa pegar dados. Você precisa fazer pesquisa para trazer informação relevante para os deputados também apoiarem alguma iniciativa. Então, o segundo passo é pesquisa. A Letícia, que está aqui com a gente, é a nossa pesquisadora. Depois até ela pode contar um pouco sobre o trabalho dela. Né? Que a gente faz esse trabalho exatamente para mostrar que é assunto sério. Família é um assunto sério. Não é um assunto bonitinho, que eu também vou pensar de Romântico. 4 em 4 anos, né? De 4 em 4 É. anos eu lembro que é importante pensar em família. Mas espera aí, a gente precisa mostrar para as pessoas que até é um ativo social, é um ativo econômico. Você precisa apoiar a família, porque é a base da sociedade, né? E o terceiro eixo de atuação nosso é opinião pública, comunicação. Então não adianta a gente fazer um trabalho
no Congresso Nacional, que a gente tem feito, não adianta a gente fazer pesquisa, a gente precisa do apoio das pessoas. Então, a gente faz isso a partir de alguns temas prioritários que envolvem família. E aí entra o ponto, né? Tá, mas o que vocês pensam, né? Family Talk, o que vocês pensam de família? Todo o nosso trabalho, ele serve para resolver problemas complexos que estão na sociedade. A gente não entra em definição de conceito de família porque a gente nem acha necessário. Sim, primeiro que tem várias pessoas que já fazem esse trabalho. Segundo que para a gente é um pouco o dado da realidade. Então a gente não precisa nem fazer esse trabalho, porque já parte do pressuposto que família é família. Beleza, mas problemas complexos sociais, eles são difíceis de serem resolvidos. E problemas que pode ser que nem sejam os nossos, da sua família, da família de quem está assistindo, né? Porque a pessoa pode ficar contente que a sua família está funcionando, mas não é a realidade de 80% dos brasileiros. Então, a gente precisa de soluções complexas. Quais são as soluções complexas? Políticas públicas. Não adianta você pensar que é só o clube da esquina que vai dar cesta básica, que vai resolver um problema complexo. Então, nosso trabalho, a gente chama que é um trabalho da porta de casa para fora. A gente não acredita que a gente tem que intervir na família, dentro de casa, dizer para as pessoas como as pessoas devem viver. Não é isso. A gente precisa garantir que a sociedade, o ambiente público, não seja nocivo à formação de uma família. Porque muita gente, às vezes, até quer ter família, mas são outros problemas que ninguém parou para resolver. É caro ter família, não tem apoio, toda a parte tributária que a gente trabalha, né, é tudo muito nocivo. Então dá até uma certa preguiça de ter família. É por isso que tem sido cada vez mais barato cuidar de um pet, né? Porque você tem menos gasto, às vezes até tem mais gasto, mas assim, o nosso papel, Lara, é basicamente mostrar para as pessoas que a transformação do Brasil precisa vir das famílias. E como que a gente deve fazer isso? A gente também entra com conteúdo. Então, assim, é desafiador. Parece, né, uma grande missão. E, sinceramente, é uma missão. Agora, me conta uma coisa, o Amanda e Letícia. Que resultados objetivos vocês já obtiveram com a ação do Family Talks no Congresso? Eu acho que a Letícia podia falar um pouco também da parte de pesquisa. Você mostra também alguns dados interessantes. Até, Letícia, sobre informações que às vezes as pessoas nem têm, porque tudo começa na influência das ideias. Ótimo, porque uma das coisas que o Family Talks faz é justamente isso, né? Levantar essas informações e divulgar essas informações. Então, ótimo, comenta conosco então, Letícia. Sim, Lara, um prazer conhecê-la, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, realmente, né, como a Amanda comentou, a gente não faz nada baseado no achismo, é tudo baseado em evidência científica. Então, na parte da política, o que a gente faz? A gente monitora os projetos de lei, conversa com o pessoal dos ministérios, conversa com os deputados. A gente é referência, a gente já se tornou referência no tema da família lá em Brasília, no Congresso. Então, sempre que alguém precisa discutir qualquer coisa relacionada a esse tema, eles vêm nos procurar. É uma coisa muito legal de ser falada. E aí, o que a gente faz? A gente vê, baseado em evidências científicas, o melhor caminho para sugerir para aquela pessoa, para aquele deputado, enfim, às vezes para algum programa que vai ser criado em algum ministério, a gente dá algumas sugestões com base também na literatura científica. E aí o meu trabalho é um pouco fundamentar isso junto com a Amanda. A Amanda também, a agenda, depois a Amanda até vai comentar sobre uma agenda que a gente fez. Eu e a Amanda, nós trabalhamos juntas, foi um trabalho muito gostoso, muito legal, totalmente fundamentado na questão científica. E eu também tenho uma frente aí de trabalho com as empresas, né? Então, o que a gente faz? Não adianta só a gente influenciar a iniciativa pública, né? As políticas públicas. É necessário também a gente ter uma influência na iniciativa privada. Então, nós temos uma parceria com uma escola de negócios aqui de São Paulo, que inclusive o trovão foi aqui, tá chovendo pra caramba, né? Não sei se você tá aqui em São Paulo, Lara. Não, tô em Ribeirão, mas aqui tá bem. Ah, Ribeirão, já morei, cidade super quente, então por isso você passa em Roma, com de calor, né? Muito gostoso, Ribeirão. Pois é, e aí a gente tem uma escola de negócios aqui em São Paulo, Easy Business School, a gente tem uma parceria com essa escola de negócios, e nessa parceria a gente conduz algumas pesquisas com várias empresas aqui do Brasil, e através dos dados dessa pesquisa, junto com dados que a gente tem de artigos científicos de outros países, a gente colhe algumas informações
E a partir dessas informações, a gente tem insumo, tanto para essa escola de negócios, para a educação executiva que eles oferecem, quanto para a gente também para fundamentar as políticas públicas, porque as empresas, os empresários também estão interessados no que é aprovado no Congresso. Se aprovar alguma coisa que vai, de alguma maneira, prejudicar as próprias empresas, isso, de alguma maneira, vai repercutir nos trabalhadores e aí vai repercutir nas famílias. Então, tudo está interligado. Nosso trabalho é ver como que a gente pode criar aquele ambiente social que favorece o desenvolvimento familiar. E para isso tem aí várias frentes de trabalho e essas frentes a gente tenta articular. Não sei se foi um pouco concreto. Um exemplo muito concreto de algo que a gente fez. Acho que foi super legal. Isso eu até estava dando esse exemplo para a Aline, né, na última live que nós estávamos fazendo. Mas eu tinha dado o exemplo de que a gente fez uma pesquisa com 7 CEOs de 7 empresas aqui do Brasil. Então, eu aqui tenho o nome das empresas. Foi o Banco Sofis, a Givaudan, Iguatemi, Jacto, Renner, SPA, que é o Porto de Santos, e a Visagio. Então, a gente conversou com esses CEOs, conversamos também com alguns colaboradores, e a partir dos dados dessas conversas, dessas entrevistas, a gente, digamos, colocou ali alguns itens que são necessários para uma empresa ter, se a empresa quer apoiar a família, quer ser uma empresa que é family friendly, né, que a gente chamou family supportive. Então, a gente criou ali algumas diretrizes para essas empresas. E aí, a gente forneceu essas diretrizes para a educação executiva. Também a gente teve ali um contato com a mídia, logo vai ser publicado um texto, né, na mídia mesmo, um jornal sobre esse assunto. Então, a gente está articulando os interesses. Um outro ponto também, uma coisa muito legal que a gente fez, que acho que a Amanda pode até contar, é a agenda de propostas, né, Amanda? Bem, na política, porque esse trabalho de pesquisa é muito importante voltado para as empresas, porque não é só mobilizar política, né? Tem todo o trabalho de mobilizar a iniciativa privada também, que normalmente é um ambiente bastante nocivo a quem quer ter família, porque fica 12 horas trabalhando, às vezes nem consegue educar o filho que não tem tempo. Mas, de fato, nosso coração é a política. Então, eu vou contar um exemplo bem legal que aconteceu, já tem desde os últimos 3 anos para cá, que foi a nossa influência no debate da reforma tributária. Então, um dos principais motivos para as pessoas preferirem ou então desejarem ou não desejarem ter filhos é a questão financeira. E hoje no Brasil, a maior carga, né, de gasto é imposto. Então, como que a gente pode influenciar num debate como reforma tributária? Bem, a gente se juntou a um professor da USP, que é o Heleno Torres, de Direito Tributário, e fez uma grande pesquisa de modelos de tributação de família ao redor do mundo. A gente chegou a 4 principais modelos, sendo que o mais recomendável para o Brasil foi o francês, de uma técnica chamada splitting familiar, que você primeiro enxerga o contexto familiar para tributar em cima de um coeficiente. Você divide a renda pelo número de pessoas. Por que isso é vantajoso? Porque você deixa de ver aquele núcleo que vai pagar imposto, né, só pela renda, e sim você passa a ver pela capacidade contributiva. E aí a gente entendeu que esse modelo seria interessante, redigiu uma minuta junto com o professor Heleno Torres. Minuta, para quem não sabe, está nos acompanhando, é basicamente um texto que é prévio a um projeto de lei. Então você precisa ter uma minuta para ter um projeto de lei. No debate de reforma tributária, a gente visitou os principais gabinetes de deputados, apresentou essa ideia para ser incluída dentro do debate de reforma tributária. E a gente teve uma recepção de 90% dos deputados. Era gente de direita, era gente de esquerda. Quando a gente explicava a ideia e mostrava como era possível, todo mundo queria pegar para assinar. Isso foi muito legal. Porque a gente viu gente de direita querendo assinar esse projeto, gente de esquerda, não tinha nada disso de posição, porque viu que fazia sentido, porque vira uma tributação mais justa. Nesse contexto, então, a gente teve um protagonismo na reforma tributária, trazendo essa ideia. O que aconteceu? É que o debate foi interrompido, né? Mas se ele volta, a gente já tem esse protagonismo, já fez, olha, a gente deve ter feito umas 5 audiências públicas, trabalhamos, emitimos nossa técnica, então a gente virou o grande protagonista mesmo dessa ideia. Isso foi uma das iniciativas que é bem legal de perceber, que é uma solução bastante complexa, tá? Num debate que é complexo, que é a reforma tributária, a gente não recebia pergunta fácil, né? Você tem que ter ali dado na ponta da língua, mostrar como é que é possível fazer pesquisa,
E, ao mesmo tempo, foi uma ideia que teve sucesso dentro da discussão de reforma tributária. Se ela voltar, a gente vai estar lá para representar essa ideia que vai beneficiar milhões de famílias. Um outro Muito legal, o outro legal foi que a gente também lidera o tema de licenças parentais. O que são licenças parentais? Maternidade, paternidade e parental. Então, assim, até 2020, esse tema de licença maternidade, paternidade era trabalhado, parental também, e a gente organizou, na verdade, um grupo de trabalho com deputados, ONGs diferentes também, de várias posições, instituições privadas, a BRH, para discutir o tema de licença parental. Até então, nem se falava tanto da recomendação da OIT, que é uma licença após a maternidade e paternidade. É um tema meio complexo, vai ser difícil de mostrar para as pessoas aqui o resultado, mas em resumo, toda vez que tem um tema de licenças, a gente é chamado para falar no Congresso Nacional. Isso aconteceu recentemente. Teve uma medida provisória, que foi a 11/17 de 2022, se eu não me engano. A gente foi chamado para uma audiência pública. O Rodolfo, nosso diretor, era o único homem na mesa para falar de licença. E acabou que a nossa sugestão foi acatada, né, dentro da aprovação daquela medida provisória. Então, a gente teve uma influência direta. Além, Clara, das influências que não são expostas, né? Porque a gente trabalha muito nos bastidores. Então, bom. às vezes, você acha que aquele projeto de lei foi criado por um deputado, mas tem muita gente por trás, as coisas na política se resolvem nos bastidores. Uhum. Então, assim, uma parte do nosso trabalho é também ficar um pouco invisível, deixar com que os Uhum. políticos falem aquilo que a gente quer que eles falem. Assim, Uhum. parece meio simples Mas é isso, no fim das contas, a gente quer que as pessoas que tomam decisão, elas estejam alinhadas com o que a gente quer. Se a gente não faz esse trabalho Uhum. de Não, lutar pelo que a muitas gente vezes é acredita, um não trabalho funciona. informativo, né? Às vezes a pessoa, o deputado está querendo fazer uma coisa boa, mas ele não tem informação suficiente. E não Imagina tem ideia. legislar sobre 30 mil coisas, nem não dá para saber tudo, Exatamente. né? Exatamente. Não, Eles olha, precisam uma de ter dica alguém confiável ali para pedir opinião, né? Exatamente. E como que é seu trabalho de pesquisa, Letícia? É nesse sentido também. Eu pego, assim, desde quando eu estava na universidade, eu já me interessei muito por pesquisa. Então, agora eu estou no doutorado, mas na graduação eu fiz 3 iniciações científicas. Então, todo o meu trabalho foi realmente pesquisando, né? Pesquisando. E agora ô Rodolfo, aí, Tudo bem, olá, Rodolfo? Boa Rodolfo. tarde. E Tudo agora eu bom, continuo Lara? fazendo Tudo isso, só jóia. que em larga escala. Uma coisa que me motivou muito a querer trabalhar aqui no Family Talks foi exatamente isso, a gente trabalhar em larga escala. Porque quando às vezes a gente fala, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou fazer uma caridade e ajudar alguma família. Mesmo que você vá ali, sei lá, num bairro que esteja muito necessitado, numa cidade, você vai ajudar 30, 40, 50, 200 famílias. No Family Talks, a gente está ajudando, a gente está impactando milhões de famílias, porque a gente está falando de políticas públicas. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de atingir as pessoas em larga escala. Então, isso foi o que me motivou, eu ter um impacto, o meu trabalho de pesquisadora, ter um impacto na sociedade. Eu nunca quis ficar, assim, fechada num quarto lá na universidade, num escritório da universidade, fazendo pesquisa que não ia ficar engavetada. Isso não é o tipo de pesquisadora que eu sou. Eu falei, não, eu quero que a minha pesquisa tenha um impacto social. Então, por isso que eu me identifico tanto com o Family Talks e que eu trabalho aqui com tanto carinho, que é exatamente por esse motivo. E é legal a Mandinha ter falado das licenças, porque, inclusive, o tema do meu doutorado é esse, né? A minha pesquisa é com mães trabalhadoras. E a gente agora está começando, nós somos a coordenação técnica de um grupo de trabalho para discutir o aumento da licença paternidade aqui no Brasil. Então, é uma coisa aí que tem dedo nosso, que a gente está no meio, e que se sair uma mudança igual aconteceu da empresa cidadã de ter disponibilizado a licença parental, se tiver também esse aumento da licença paternidade, vai ter ali a nossa presença nisso. Então, é interessante também comentar isso. Legal. Aproveitando o Rodolfo estar aqui, não sei se o Rodolfo, até, Clara, é porque a gente está falando muito de bastidores, é uma surpresa, né? A gente não tinha combinado isso, o que realmente surpreendeu o Rodolfo estar no Congresso Nacional. Então,
queria também deixar aí a participação dele. Sim, por favor, vai ser um prazer. O bastidor Você literal. para nós dos bafafás dos bastidores. Não, eu agradeço bastante a oportunidade, é uma alegria estar aqui. Eu estou até isso, né, improvisando aqui, segurando o celular com a mão, estou vestido da forma que é obrigatória aqui no Congresso Nacional, é obrigado a usar gravata, senão você é barrado, né? Mantém uma certa elegância, né? Enfim, essas regras aqui são levadas a sério, por incrível que pareça, tá? Então vamos lá, né? Passar calor aqui. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, Lara. Eu queria só acrescentar algumas ideias que a Letícia e a Amanda colocaram. O nosso trabalho, o que a gente está dando de exemplo, é ser um Google Maps do que fazer pelas famílias, né? Do ponto de vista do governo. Não é fácil. Você falou a verdade, o deputado ele está num dia discutindo pauta ambiental, no outro dia orçamento público, no outro dia um monte de coisa, e não tem como ser bom em tudo. Então, na medida em que nós conseguimos trazer uma pauta de propostas para os deputados, por um lado, né? Não só para os deputados, para o poder público, tá? O nosso trabalho não é só no Congresso Nacional, não. Nós estamos trabalhando com o Poder Judiciário, com prefeituras, com o governo federal também, com ministérios, e isso faz diferença ao longo do tempo, na medida em que você dá uma rota, traz propostas. Essa é a questão. Isso tem uma direção muito clara, né? O exemplo que a gente estava dando, acho que talvez tenha saído aqui já, a pauta ambiental, né? Imagina, faz 2 semanas, todos os chefes de governo e de estado do mundo estavam discutindo pauta ambiental no Egito. Todo mundo acompanhou, foi capa dos jornais. 50 anos atrás isso não existia. Foi uma construção feita passo a passo. Pesquisas, mobilização política, uma lei aprovada aqui, um tratado internacional ali, um monte de organização, uma agenda bastante clara, de forma coordenada, trazendo essa pauta para os políticos. A nossa visão é essa, trazer esse tipo de pauta pelas famílias, no caso, de forma constante e sistemática, né? Colocando em todo o debate o que a gente está chamando de perspectiva de família, né? A Amanda citou agora a reforma tributária. Ninguém estava falando nada de família na reforma tributária. Estava falando do setor, sei lá, dos setores econômicos, né? Setor de serviços, e aí o setor da indústria, né? E tudo isso muito bem, né? Mas e as famílias, né? Como fica? Na medida em que as famílias se organizam em associações, nós somos uma ONG. A ONG é uma associação de pessoas. E traz essa visão, olha, aqui precisa pensar nas famílias, mas pensar como? E traz uma proposta concreta, você consegue ter uma influência no debate. Então nós estamos com uma visão muito clara de algumas coisas que precisam ser feitas e outras coisas que vão surgindo no debate, nós vamos nos colocando para trazer essa visão. Então são essas duas coisas, né? Clareza, por um lado, a respeito do que nós queremos e achamos que devem ser prioridades para as famílias, e por outro lado, presença nos debates importantes para que também não tenha nada que atrapalhe a vida das famílias. E a questão tributária, né, só para ser bem claro, todo mundo aqui que está assistindo vai pagar uns 40%, 45% de impostos em relação ao que ganha. Esse é o valor, né? Porque a gente não paga imposto só imposto de renda, né? Do salário, tudo que a gente compra paga imposto. Isso dá uns quase metade. O maior gasto que a gente tem é esse. Se isso é injusto, vai dar uma penalização. Muita gente não consegue formar família ou opta por não ter filhos porque não tem dinheiro, né? Então faz muita diferença, né? Se a tributação fosse menor, por exemplo, 10% menor, ia ter um impacto brutal na vida das pessoas. E isso é uma lei que é discutida aqui. E essa lei, ela vai ou aumentar esses impostos ou vai diminuir. Então, qual é a presença que nós temos, nós, né? Eu, você, todas as pessoas, ela vai existir na medida em que nós nos colocarmos presentes. E uma das maneiras de nos colocar presente é estarmos aqui, né? Eu estou aqui hoje, estou aqui no 9º andar do anexo 9 da Câmara dos Deputados. Exatamente. Então, é esse o caminho. E o impacto é muito grande, né? Uma lei afeta a vida de todas as pessoas. Uma lei de tributação, né, de impostos, afeta a vida de todo mundo, né? Afeta a vida de todo mundo. E tem várias outras leis, né? Tudo que umas crianças aprendem na escola é determinado por uma lei, a lei de diretrizes e bases. Aí o pessoal reclama, né? Ah, mas o que está ensinando na escola, né? Bom, mas qual é o papel, qual a influência que a gente consegue ter na discussão dessas leis, né? Então a gente precisa ampliar isso, né? E isso tem um efeito de atingir milhões de pessoas, como a Letícia falou. É um pouco isso, né? Fazer uma representação das famílias e a partir dessa representação não ficar só também reagindo, né? Ah, somos contra isso, porque tem uma tendência a isso, né? Infelizmente, somos contra isso. E muitas vezes nós temos que nos posicionar de forma muito clara. Somos contra mesmo. Isso aqui é ruim. Mas e daí? Quais são as propostas, né? Muito bem, isso daqui, agora a gente tem que ter o positivo também, tem que construir. E a verdade é que do ponto de vista estratégico, quem fica só na defesa é o time lá, agora está na Copa do Mundo, né? Os exemplos futebolísticos são oportunos. Ou não, mas eu vou dar mesmo assim, né? Então o que acontece?
E o que acontece? O time que fica na defesa leva gol. Não adianta jogar na retranca, tem que ter uma estratégia. Então precisa atacar. Só ganha quem está se propondo ao debate, né? Que vai conseguir fazer coisa. Então mas é difícil propor um debate político. Então uma parte grande da nossa missão nessa pesquisa é trazer quais são as propostas que precisam existir para as famílias brasileiras terem o apoio que elas precisam. E aqui trago também uma informação muito grande que a pesquisa ajuda, é que as necessidades das famílias são diferentes. Talvez nós aqui, e muitas das pessoas que estão assistindo agora a isso, não precisem de apoio do governo, de política, nada disso, porque tem uma condição econômica boa, tiveram condição de se desenvolver profissionalmente. Esta não é a realidade de 80% das pessoas do nosso país, que têm dificuldades de renda, não tiveram uma boa formação, não por culpa própria, hein, por falta de oportunidade, e podem ter tido experiências familiares negativas ou, em função desse contexto em que estão, enfrentam muitos desafios. E aí, uma política pública bem desenhada, uma ação do governo bem focada, que consiga atingir, vai ter um impacto muito grande na vida de muita gente. É só pensar saúde pública. 80% das pessoas no Brasil precisam de saúde pública, não tem dinheiro, e precisam porque não tem dinheiro para acessar isso daí. Na medida em que a gente tem um bom serviço, e aí a gente sabe que tem que melhorar, tem todo esse debate, né, enfim. E a mesma coisa para as famílias, tem muita família que precisa de muita coisa, e o governo poderia fazer muito, porque o governo tem muito dinheiro, o governo gasta 900 bilhões de reais por ano, e até parece a coisa de piada, né, 900 bilhões é zilhões, né, é um dinheiro infinito, né? E para onde que vai esse dinheiro? Olha, tem muita coisa que dá para ser feita para a família, investir na família dá retorno, porque não é uma coisa de criar uma dependência das pessoas com o governo, pelo contrário, é uma coisa de fomentar a autonomia das pessoas, ajudar que as famílias se estruturem, porque quando a família está funcionando, um monte de problema que pode existir não vai acontecer, porque a família protege as pessoas. Exatamente, exatamente. Então, tem muita coisa que dá para ser feita, e é por isso que a gente está aqui de olho nisso, né? Atuando para que coisas negativas não avancem, todo mundo sabe, as coisas negativas infelizmente ganham mais publicidade, né? Por um lado, precisam ter para a gente se mobilizar, né? Por outro lado, as coisas positivas também precisam ter, e aqui vem acho que é o papel mais importante que nós temos, né? Qual é a pauta das famílias? O que precisa fazer? O que não deve fazer, a gente sabe bem. Agora, o que precisa fazer? E a gente está bastante focado nisso aí. Como que o governo pode atuar, quais leis precisam existir, como que o dinheiro pode ser gasto de uma maneira que realmente ajude as famílias que precisam, e não crie outros tipos de problemas, né? Então é por aí que a gente está navegando, e é uma experiência muito, eu diria, muito gratificante, sim. Vale a pena apostar nisso daí, porque o resultado é bem legal. Agora, Rodolfo, para fazer isso tudo custa dinheiro, né? Custa dinheiro, sim. Eu vejo assim, tudo custa, né? Quem quer montar um negócio precisa ter um aporte inicial, quem quer investir na própria educação, na formação, precisa, não é? Fazer, no mínimo, um investimento de tempo, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que investir, não é? Bom, claro, você ajuda muitas pessoas com a língua portuguesa, e quem quer melhorar precisa ter um investimento, né? Vai dedicar tempo, vai dedicar dinheiro para comprar um curso, e assim funciona, né? Então, o brasileiro, e aqui eu me coloco, né? Nós temos aí uma mania de uma certa passividade na política, né? Nós estamos esperando que venha alguém que vá resolver as coisas, né? A má notícia, bom, uma boa notícia, na verdade, é que isso daí não existe, não vai acontecer, não é? Nós vamos ter políticos melhores ou piores, mas vão tendo mudanças ao longo do tempo, e nós temos que nos organizar para fazer a nossa parte, e a nossa parte existe, não é? Então envolve isso, sim, uma mobilização também econômica. Eu diria, se vocês acompanham o nosso trabalho, tivemos um grande aprendizado aí de conseguir fazer muita coisa com pouco, né? Somos bem econômicos, mas sim, precisamos aí de uma estrutura, porque nenhuma família, por conta própria, vai ter tempo de, tá tendo a reforma tributária, eu vou aqui estudar a legislação tributária e fazer uma proposta. Isso não existe, a não ser que seja um professor universitário. Mas o nosso papel é fazer isso, né? E nós queremos ser os representantes das famílias, esse é o nosso lugar, essa é a nossa missão. Então, nós estamos aqui para fazer isso pelas famílias, para estudar, para dialogar também, nós temos instância de diálogos com as pessoas, né, para construir juntos, e aí fazer com que essa proposta seja construída e depois ela seja trazida aqui. Claro, isso exige sim um esforço, mas na medida em que seja algo da sociedade, algo que vem de representação, um pouquinho de cada um, quando nós estamos unidos, significa muita coisa. E isso aqui não é discurso motivacional, não, é verdade. Rodolfo, só desculpa te interromper, desculpa interromper a Lara também, mas acho que é importante a gente mencionar que exatamente por sermos apartidários, a gente não recebe dinheiro nem doação de nenhum partido, nem governo, nem
Nada, a sim. gente não recebe. O nosso dinheiro só vem de doação. Então, a gente já chegou até a discutir internamente, porque às vezes acontece de ter alguns, assim, alguns projetos ligados a alguns deputados que têm verba, mas aí a gente não pode fazer isso porque a gente é partidária, e aí entra na questão. Então, como que a gente se mantém? Então, por isso que a gente precisa da doação das pessoas. Se você aí que está assistindo a gente quer continuar, quer que alguém lute pelos interesses das famílias no Brasil, então a gente precisa de você para nos ajudar que o nosso trabalho continue. Excelente. E não precisa doar, nossa, vou doar 10 mil reais. Não, doa 100 reais, doa 200 reais, doa 50, doa 10, doa 2, né? Doa o que Exatamente. der para doar. Tem o link Exatamente. no perfil de vocês, não tem? Sim, tem link. Hoje é o dia de doar, inclusive. Hoje Tá é o no dia dia de doar. certinho. Sim, exatamente. Eu Gente, vou botar também aqui o link. E Amanda, me conta só uma última coisa antes de nós nos despedirmos. Quais são as perspectivas de vocês já em médio e longo prazo? O que vocês visam a fazer? Eu vou deixar o Rodolfo comentar só porque eu tô botando aqui o link, Rodolfo. Tá bom. Aí a gente encerra. Olha, eu agradeço muito. Olha, a nossa visão é clara, né? A gente tem algumas prioridades aí para trabalhar. Claro que também depende do que vai ser prioridade do governo e do Congresso Nacional, não é? Nós vamos estar ali colocando. A gente tem uma visão muito clara de que existem esses programas de educação parental. Essa é uma prioridade nossa, né, Lara? Você talvez conheça, porque eu já vi lá no programa de vocês, entrevistando gente que trabalha com isso, né, com formação familiar, e aí tem vários relatos bastante impressionantes da transformação que isso traz na vida das pessoas. E qual é a boa notícia disso daí? Muita gente no mundo todo já desenvolveu programas desse tipo, que podem ser oferecidos em ambientes públicos, né, através, sei lá, da assistência social, de escolas e coisas desse tipo. E universidades fizeram aí estudos para ver o impacto que traz, e quando a gente faz isso nos ambientes de gente que tem em situações de vulnerabilidade, o resultado é melhora o desenvolvimento das crianças, a criança se alimenta melhor, a criança tem melhor desempenho na escola, diminui a violência doméstica, e vai tendo um monte de benefício, que é o básico, né, que as nossas vovós já sabiam que quando a família funciona, tudo vai funcionando, é o que você falou lá. E aí o que acontece? Muita gente não tem nem tempo, né, ou não tem nem dinheiro para acessar esse tipo de programa, que cada vez mais as pessoas estão procurando, né, tem livros escritos sobre esse assunto. E na medida em que nós conseguimos fazer com que os governos, prefeituras, através da educação pública, enfim, várias estratégias, ofereçam esses programas que já estão desenhados, não precisa inventar nada, né? Que tem universidade que avaliou, que está provado, que dá para colocar em escala, nós vamos ter esse impacto multiplicado, e nem sabemos por quanto, né? Tendo o potencial de alcançar muitas pessoas, né? Então, nós estamos com uma visão clara de que dá para fazer isso também, da mesma forma que tem sido feito pela internet, com muita gente fazendo, escola de pais, enfim, né? Acho que mesmo o Brasil Paralelo, uma época teve aí um programa desse, tenho testemunhos, nosso presidente aí virou um fã lá, exatamente, né? E agora a nossa visão isso precisa chegar para a população através de ações públicas mesmo, políticas públicas. E vários países já fizeram e deu certo, hein? Filipinas tem isso daí, África do Sul fez isso daí, tem um monte de país que fez, dá certo, é barato do ponto de vista do governo. Então nós vamos trabalhar agora junto com governos, com prefeituras, com os deputados, para criar um ambiente em que seja possível. Nós estamos com uma parceria que estamos fechando aí com o pessoal e da USP de Ribeirão Preto, que trabalha com isso daí. Então, eles têm um monte de coisa feita, já fizeram em 24 cidades um piloto, eles querem chegar a mais lugares, então nós estamos fazendo uma parceria para trazer isso daí, que traz um impacto muito grande a muitas pessoas. E essa é a vantagem. A Letícia estava falando, né, se a gente nos organizar, vamos fundar uma ONG. É ótimo, que fundem, hein? Todo mundo tem o meu apoio. Nós vamos conseguir atender 100 famílias, né? Com uma ação de governo, a gente consegue atender 100 mil famílias. 1 milhão, não é? Então a nossa visão é essa, a nossa prioridade agora é fazer com que a sociedade entenda que investir na estruturação das famílias, esse é o ponto, que investir na estruturação das famílias vai transformar o Brasil. E tem jeito de fazer, através desses programas de formação, dentre outras coisas. Mas nós estamos com uma aposta muito grande nisso, essa é a nossa grande prioridade para 2023, mas vai seguir para anos.
quem seguir o nosso perfil vai ter mais informações sobre isso, vai saber, pô, o que que eu posso trazer isso para minha cidade? Pode trazer, hein? Vai ter novidade em breve. Então dá para fazer muita coisa. Chegou a hora de fazer, nós temos sim que ter essas prioridades todas que tem, com saúde, com as escolas, mas chegou a hora de fazer das famílias e de ajudar as famílias, de fazer com que isso seja prioridade. Isso vai transformar, vai diminuir violência, enfim. Família é tudo de bom. Quando funciona, tudo funciona. Inclusive, Rodolfo, acho que é interessante de citar o próprio trabalho da Secretaria da Família, Lara, que eu acho que você deve conhecer através da Ângela, né? Tem programa. Ela entrevistou a Ângela já lá. Né? Não, que é ainda Família não. de Foco. Ah, é verdade, ela teve no outro programa lá, né? Mas ela é incrível. Então, assim, a secretaria, muita gente, né, depositou muita esperança. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora e tal. De fato, eles desenvolveram o programa Famílias Fortes, que é com essa ideia de quando você fortalece a família, você tem como resultado a melhora de várias áreas. Então, não adianta você ter uma pauta só dependendo do governo. Tem que ser uma pauta que continue a existir. Então, no ano que vem, já que você nos perguntou, né, a gente vai ter esse foco em educação parental como programa e vai continuar o nosso trabalho de acompanhar a pauta, né, toda semana lá no Congresso, conversar com o deputado, que é o nosso grande coração, né, que é ver o que está sendo falado na política e todo o trabalho de pesquisa. Então, a gente precisa continuar. Eu acho que a gente está aqui hoje exatamente por causa dessa necessidade e também com o apoio de outras pessoas, como você generosamente aceitou também, né? Para também nos ajudar a manter esse trabalho. Não dá para acabar agora, não dá. E a gente precisa manter. Excelente. Pois é, Olha, 60 pessoas que estão aqui terminando essa live, cliquem lá e doem o que vocês puderem, né? Não precisa ser uma quantia milionária, mas precisa de todo mundo fazendo um pouquinho para que o trabalho possa acontecer, né? Eu vou fazer isso também. exatamente. Olha, é @family.talk. Vocês vão poder ver também, vai acabar, mas através do perfil da Lara, se puder lá. Ela já fez um story. O link vai estar na nossa bio e pode contribuir com o valor que vocês puderem e quiserem. Lara, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. É um prazer, viu? Na verdade, foi a nossa conversa paralela com você. Ah, que legal! Que, na verdade, é conversa de bastidor, né? Sobre o Family Talk. Então, que muito bacana. obrigada. Obrigada, Amanda, Letícia, Rodolfo. Vocês são os queridos. Obrigada pelo trabalho que vocês vêm fazendo, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço pessoal, a não esqueça, disponibilidade. hoje é dia de doar, hein? Hoje é dia de doar. Vamos contribuir com esse trabalho fantástico do Family Talks. Beijo para todo mundo. Obrigada mais uma vez. Tchau, Um beijo. Tchau, tchau.